você vai ser bem-aventurado. Isto é se você estiver atuando naquela função e exercendo aquele chamado, e se você estiver na permanentemente permanecendo, como diz a Bíblia, cada um fique na vocação que foi chamado. Aí você foi chamado, vamos ver mais um pouquinho aqui. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ao versículo, aleluia, 27. 1 Coríntios ainda, nesse capítulo, vamos saltar um pouquinho para o verso 27. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? 28. E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagre, depois dons de cura e socorro e governo, variedade de língua. Verso 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos pastores, operadores, de milagre. 30. Tem todos o dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos. 32. Portanto, procurais com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Então nós temos a orientação de Paulo, né? Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele deixou aqui para muito claro, né? Que, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particulares, né? 27. Aí 28, e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolo, segundo profeta, terceiro doutores, depois milagre, dons de cura, socorro, governo, variedade. Então nós vamos entendendo que os dons é Deus que dá. Então quando Deus convoca, né, a vocação por intermédio do Senhor Jesus, a confirmação na palavra, Deus vai também confirmar também e vai conceder os dons, mas é cada um atuando na vocação que o Senhor chamou. 1 Coríntios 7:20, glória a Deus. Paulo vai falar que cada um fique na vocação que foi chamado. Deus chamou você como, louvado seja Deus, como um evangelista. Então você vai ficar como evangelista até a volta de Jesus. Deus chamou você como apóstolo, você vai ficar como apóstolo até a volta de Jesus. Está aqui. Deus chamou você como missionária, você vai ficar como missionária até a volta de Jesus. Deus chamou você como auxiliadora do diaconato, você vai ficar como auxiliadora do diaconato até a volta de Jesus. Deus chamou você como um pastor, você vai ficar como um pastor até a volta de Jesus, pela a graça e misericórdia. Como um evangelista até a volta de Jesus. Todos os cargos, eclesiasticamente, a vocação é uma só. E ela é universal. Sempre lembrando, louvado seja Deus, que quem convoca, que quem chama, que quem elege e quem nomeia é Cristo Jesus. E a confirmação, pastor Severino, vem por aqui, ó. A confirmação vem nas Escrituras Sagradas. Aleluia, louvado seja Deus. Não existe. Eu não conheço dentro da Bíblia. Se você conhece, fica para você. Porque eu desconsidero e eu não concordo, porque não está na Bíblia. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Você é seguidor do judaísmo ou você é seguidor de Cristo? Seguidor de Cristo, você é discípulo de Cristo. Então você é chamado por Cristo. Cristo chama só uma vez. Ele chama uma vez e nomeia uma vez pela Bíblia. O sistema religioso plantado dentro das igrejas, que é a confusão religiosa, que é a Babilônia enganando, você sendo enganado, você está sendo enganado pelos homens bons, pelos homens maus, que já estão no engano, no erro, e está aproveitando o erro, o engano, e os méritos e os propósitos para enganar você, que é um servo fiel do Senhor, que é uma serva fiel, mas que tem pouco conhecimento das Escrituras. Eu aconselho você a estudar a Bíblia, mas estudar não é em todo lugar, estudar com aqueles que têm uma vocação ministerial da parte do Espírito Santo, chamado pelo Espírito Santo, com sabedoria do Espírito Santo e com o dom da palavra da parte do Espírito Santo, para ensinar a palavra pura,
para ensinar a palavra de Deus pura, sem acréscimo, sem alteração, sem colocar, sem tirar, porque está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse, glória a Deus, 22, 18 e 19. Aquele que acrescentar algo dessa profecia, Deus tirará a sua parte que pertence à árvore da vida. Apocalipse 22, 18 e 19. É o adultério espiritual. Querido, se você não tiver dentro de uma vocação ministerial da parte de Deus, sendo enganado pelo sistema, querido, você está no adultério, porque você está acreditando que você recebeu algo de Deus, não recebeu, você recebeu do homem dentro da igreja. Então você está no teu entendimento de algo que você não recebeu. Então isso também é um adultério. Por quê? Você está acrescentando algo que Deus não acrescentou na tua vida ministerial ou espiritual. Louvado seja Deus. Então isso é adultério. O que diz a Bíblia, aleluia, em Apocalipse capítulo 21, 8, que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Existe o adultério espiritual da palavra de Deus. Não só existe o adultério da carne, existe a fornicação também, não só do corpo, né? Mas existe também a fornicação, a fornicação da palavra, que é a prostituição da palavra. Ou você acredita que só existe a prostituição da carne e não do espírito? Você está entendendo? Então, segundo a Bíblia, existe a prostituição, mas do espírito humano, no entendimento dele. É nesse sentido que o pastor falou agora, nesse sentido. Em relação ao erro doutrinário na palavra de Deus, ao erro doutrinário na palavra do Senhor, ou o interesse para levar o erro doutrinário na palavra do Senhor, com interesse. Então isso é adultério, e Deus condena. Louvado seja o nome santo do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E para finalizar esse tema, amém, que é a vocação, é da parte de Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou estar abrindo mais aí com um capítulo, e eu creio que o Senhor vai fazer você entender e compreender o que Deus fala nesta noite sobre vocação ministerial. Cada um ficando na vocação que foi chamado da parte de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus de poder e Deus de glória. Vou estar abrindo Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Convido você comigo, amém, igreja? Louvado seja. Atos 9 para finalizar esse estudo, amém? Então você também é convidado conosco, amém? Aleluia, santo é o Senhor. Atos capítulo 9, amém? O tema fala sobre a conversão, aleluia, de Saulo, amém? No caminho de Damasco, a conversão de Saulo, é o mesmo que o chamado de Saulo, amém? Nós estamos trabalhando nesta noite, ou nesta tarde, na graça, sobre vocação ministerial, amém? Glória a Deus, né? A partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirige-se ao sumo sacerdote. 2. Pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que homens e mulheres os conduzissem se preso a Jerusalém. Amém? 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, aleluia, do céu. Verso, aleluia, 4, glória a Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitar contra os agrilhões. 6. Ele, tremendo, e o disse: Senhor, que quereis que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na sinagoga, e lá te será dito o que te convém fazer. 7. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas vendo ninguém. 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e guiado-o pela mão, conduziu a Damasco. Aleluia, glória a Deus. Verso 9 e 10, amém? Esteve 3 dias sem ver
e não comeu nem bebeu. Aleluia. 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Amém, glória a Deus. Atos capítulo 9, verso 1 ao versículo 10. Amém? É só para vocês terem mais uma compreensão, o entendimento a respeito de vocação. Paulo, ele tinha uma vocação da parte de Deus. O que vocês acham? Paulo tinha um chamado da parte de Deus. Filipenses capítulo 3. Quando ocorreu o chamado na vida de Paulo? Quando aconteceu a conversão na vida de Paulo? Quando Paulo estava na perseguição contra a igreja primitiva. Conforme aqui o lido. Amém? Paulo tinha visão espiritual? Claro que não tinha visão. Paulo não tinha visão para o espiritual. Se ele tivesse uma visão espiritual, então Paulo não perseguia os cristãos, os discípulos, os apóstolos, que tinham uma vocação ministerial, vocacionado por Jesus. Paulo pertencia ao sistema religioso. Aleluia! Então Paulo não tinha a mente aberta. Hoje também, muitos aí também não têm a mente aberta, não conseguem discernir, ou entender, ou compreender, ou conhecer uma vocação da palavra, porque ele está dentro de um sistema religioso. Então o sistema já cegou ele, já apanhou o entendimento dele, já bloqueou a mente dele, porque ele nasceu dentro do sistema, ele está enquadrado dentro de um curral, de um sistema, está preso, a mente dele está cativa, como diz a Bíblia. E o Senhor, primeiramente, o Senhor, ele feriu Paulo. Então, Paulo foi ferido. Então, vamos entendendo que Jesus fere, hein? Jesus fere, hein? Cuidado, hein? Jesus fere, hein? Ele feriu os olhos de Saulo. Como está na carta aos Hebreus 13:8, né? O Senhor Jesus, ele é um fogo, né? Ou seja, ele é um fogo, né? Jesus, ele é o fogo, né? Jesus, ele é o fogo, né? Hebreus 12:29. Ele é o fogo, né? Jesus Cristo é o mesmo hoje e ontem. E aí, então o Senhor Jesus continua ferindo. Será que a sua mente não está precisando? Não está precisando de ser ferida? Será que o seu entendimento não está precisando ser mudado e transformado pelo conceito aqui, o conceito da palavra de Deus? Aleluia. João 8:12. Jesus clamou dentro do templo para os religiosos, para os judeus: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Querido, Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Querido, você está andando na palavra, você está seguindo a palavra, porque a palavra ela é a lâmpada, a palavra ela é a luz. A luz é que traz, esclarece. Então a luz, ela traz entendimento. Ela abre o entendimento, que é a palavra do Senhor. O sistema religioso, ele bloqueia a mente, ele cega o entendimento, ele cega os olhos para você não enxergar a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 11, João capítulo 9, o jovem, o homem que era cego desde a sua infância. Ele desejava ver Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria tocar em Jesus. Chegou um dia que ele viu Jesus, quando Jesus abriu, aleluia, os olhos dele, ele tocou, rebaixou, mas ele tocou depois que Jesus abriu. Será que você não está querendo tocar na Bíblia? Você não está querendo tocar na palavra? Você não está querendo enxergar e não está conseguindo devido ao sistema que já cegou a tua mente? Você nasceu dentro do sistema, ou seja, o teu ministério já nasceu em um sistema enganoso. Então você não consegue enxergar a Bíblia. Porque ela é a lâmpada, ela é a luz. Meu querido irmão, minha querida irmã, ora ao Senhor e pergunta: Senhor, eu estou atuando na vocação que o Senhor me chamou? Eu estou na vocação que o Senhor me chamou? Ou eu estou em uma vocação de homem? Ora a Deus. Porque se você não orar a Deus e consultar o Senhor, esse erro, esse engano, ele vai te levar para onde? Esse engano que você está dentro do engano, na mentira. Lembra que está escrito dentro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 21:8, que os mentirosos serão lançados, jogados no lago de fogo. E você está atuando numa mentira, aceitando uma mentira. Você acha que você vai para onde, meu irmão, minha irmã? Ora a Deus, desperta tu que dorme. Aleluia, desperta tu que dorme.
o Senhor está esclarecendo. Desperta tu que dorme, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo, que isto é a segunda morte. Não aceita a mentira, aceita a verdade, aceita o que vem da palavra de Deus, que é para a tua vida, e atua nela e permanece nela, porque a consequência é muito grave, é muito grave. Cada um fique na vocação que foi chamado. Procura conhecer a sua vocação, meu querido. Porque a Bíblia, ela nos relata bem claro, aleluia, glória a Deus, aleluia, acerca da verdade e da mentira, acerca do erro ou do acerto. Você está na verdade ou você está na mentira? Te pergunto, isso é muito grave. Uma vida ministerial é muito grave. Um exercício de ofício é muito grave. Ou seja, cada um fique na vocação que foi chamado. Desperta tu que dorme e o Senhor te esclarecerá. Cristo já está esclarecendo dessa tarde, essa gravação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor te abençoe, tá? Que Deus te guarde e te proteja, nação e igreja do Senhor. Que a paz de Jesus fica com todos, amém? E aguarde um novo vídeo e mais um novo tema. Querendo conhecer outros temas que o pastor tem gravado, procura lá no canal. Procura no canal, vocês vão encontrar, amém? Pastor Severino e missionária Ana, que é a minha esposa. Deus abençoe vocês. Ela também manda um abraço para vocês, para toda a igreja do Senhor, povo de Deus, amém? No Pai de Jesus. Agora, sim.